Bom dia, tudo bem? Hoje é um dia muito feliz para mim, sabe? Eu estou vendo vocês aqui, eu imagino quantos pacientes vão se beneficiar através de vocês. E eu estou sendo o causador. Tem muitas pessoas aqui que têm experiência com ozônio, tem alguns que são especialistas, podia estar até dando aula aqui no lugar, então eu tenho uma classe heterogênea. Eu vou ter que satisfazer gregos e troianos. Mas eu fiz isso com muito carinho e espero que vocês aproveitem bastante. Nós vamos ficar o dia inteiro conversando sobre ozônio. Marquesa querida. Bom, então vamos lá. Ozonoterapia, uma nova e antiga terapêutica médica. Nova, porque para muitos de vocês é nova. E antiga, porque tem muitos anos que isso vem beneficiando o mundo. Aí você pergunta assim, se tem tanto tempo que isso vem beneficiando o mundo, por que não se ensina na faculdade de medicina? Porque a maioria dos médicos não tem nem ideia disso. Porque não é patenteado. Porque você adquire um aparelho relativamente barato, simples. Você não precisa de manutenção. Você trabalha o resto da vida com isso. É fácil, é barato, é simples. Aí a pessoa acha isso aí, isso é coisa antiga. Quando você está no seu consultório e você vai escolher uma terapia para o seu paciente, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é em segurança. Quando você fez o seu juramento de Hipócrates, na noite da sua formatura, tinha uma coisa lá do juramento que dizia assim, primo non nocere. Antes de mais nada, não prejudique. Antes de mais nada, não lese. Então eu acho que o médico, a primeira coisa que ele tem que ter é saber se o que ele está trabalhando é seguro. A segunda coisa que o médico tem que ver é se realmente o que ele está fazendo é melhor que placebo. Porque placebo funciona 30%. Esses estudos duplos cegos, randomizados, onde tem um grupo tratado e um grupo placebo, o grupo placebo funciona 25% a 30%, só pelo fato de ter alguém cuidando da pessoa, ter lá, faz parte de um estudo, etc. e tal. Então tem que ser melhor que placebo. E terceiro, tem que haver um custo-benefício, tanto para o médico quanto para o paciente. Se você olhar a segurança, a eficácia e o custo-benefício na escolha de uma terapia, a ozonoterapia encaixa em tudo isso. Por quê? Porque em 1980, na Alemanha, eles fizeram um estudo com 644 especialistas em ozônio. Tem mais de 10 mil médicos na Alemanha trabalhando com ozônio. De todos os países que eu vou mostrar para você onde o ozônio trabalha, onde trabalha com ozônio, eu diria que o país que mais se destaca, que tem mais experiência, que tem mais ciência, é sem dúvida a Alemanha. Lá tem 644 especialistas em ozônio, participaram do estudo. Um total de 384.775 pacientes. E um total de 5.579.238 tratamentos. Apenas 40 casos com efeitos colaterais. A mais segura das terapias médicas, 0,0007%. É a mais segura na história da medicina. Se perguntar assim, você conhece alguma coisa mais segura que o ozônio? Eu acho que nem água. É a terapia mais segura que existe. Ou seja, não tem problema nenhum. É só seguir a regra. Problema nenhum, zero. Feito de como deve ser feito, é zero. Então, esses 40 casos, desses 5 milhões, deve ser porque alguém fez alguma coisa errada. Senão não teria acontecido também. O Samuel Pressman, ele fez um estudo, ele fez um levantamento ali na literatura e ele mostrou, publicou a eficácia da ozônio ou ozono. Os dois termos estão corretos. Você pode escolher um ou outro. A eficácia da ozonoterapia tem sido testada com sucesso em 262 enfermidades. Ou seja, o ozônio é eficaz em qualquer enfermidade que você use. Aí o médico começa. Pô, como é que você pode ter uma coisa que funciona para tudo?
Você vai entender como é que tem uma coisa que funciona para tudo. É só você entender o mecanismo de ação, você vai ver que funciona para tudo. Só pelo fato de funcionar para tudo, o médico desconfia. Não, eu estou acostumado com um remédio para uma coisa, outro remédio para outra coisa, outro remédio para outra coisa. E agora você vem me dizer que tem uma que funciona para todos, 262 enfermidades, eles testaram e publicaram. Eu acho que funciona para qualquer coisa. Com exceção, talvez, de hipertiroidismo, que não deveria ser usado, o resto funciona. Mas olha o que acontece, olha o que você tem na cabeça. Você está assistindo um jornal, na televisão, e estão dizendo assim, São Paulo hoje foi um dos dias mais poluídos. A taxa de ozônio está em tanto. Aí o médico pensa assim, se uma coisa que é poluição, como é que a gente pode usar em pacientes? Querido, o ozônio foi lá para salvar a poluição. O ozônio é o modo que a natureza tem. Quando tem poluição, a natureza manda ozônio para resolver o problema. O ozônio protege a terra. Eles não conseguem medir peróxido que estão lá. Eles não conseguem medir nitratos que estão lá. É fácil medir ozônio. É difícil medir peróxido. É difícil medir nitrato. E existe uma correlação perfeita entre a concentração de ozônio no ar e o nível de poluição. Então eles optaram por usar o índice ozônio como índice de poluição. E desde que você estava no primário, a professora falava para você, cuidado com o índice de ozônio no ar, hein? Causa doença. E todo mundo tem na cabeça de que ozônio polui. Mas quem polui são os peróxidos e os nitratos. O ozônio é apenas um marcador. Você conhece biomarcadores. Pois é, aqui é um marcador da poluição. Papagaio come milho, periquito leva fama. Ele levou a fama de poluidor. E o médico tem essa versão. Não posso trabalhar com ozônio, é poluente. Então eu espero ter desfeito o primeiro mito. Nas terapias modernas, quem determina qual medicamento a ser usado não é o paciente, nem tampouco o médico, mas sim o seu diagnóstico. Nós praticamos uma medicina totalmente baseada no paradigma diagnóstico. Para essa doença, esse remédio, para aquela doença, aquele remédio, para aquela doença, aquele remédio. Você vai na medicina chinesa, você vai na medicina ayurvédica, você vai perceber. Você vai na medicina chinesa, você vai na medicina ayurvédica, você vai ver que não existe essa história de que esse remédio, esse diagnóstico, esse remédio, esse diagnóstico. Você vai na medicina chinesa, você fala assim, é o Qi que tem que ser harmonizado. A doença é um desequilíbrio do Qi. Pode se manifestar desse jeito, manifestar daquele, manifestar daquele, manifestar daquele. Entendeu? Então, como nós, na faculdade de medicina, aprendemos o paradigma diagnóstico, que tem um diagnóstico, que tem um tratamento ideal para aquele diagnóstico. Quando eu digo para você que existe uma substância que trata qualquer doença, você fala, não, peraí, isso é panaceia, isso não pode existir. Muito bem, a ozonoterapia restabelece o estado de equilíbrio do corpo, podendo ser usado em qualquer condição médica, independente do diagnóstico. Independente, aqui, eu deixei aqui em azul, bem destacado. O dia que falar para você o nome de uma doença que você não conheça, você perguntar assim, ozônio é bom? É bom. Porque provavelmente, se não fizer nada, não vai prejudicar. Porque é extremamente seguro. Tem nada na medicina tão seguro quanto o ozônio. Nada. Nada passa perto. E é eficaz, eu mostrei para você, publicados em 262 enfermidades. Para começar. Então, como você vai ver o mecanismo do ozônio, que eu espero trazer uma luz para vocês sobre isso, discutir de um jeito que mesmo os especialistas na sala nunca viram discutir desse jeito, vai lhe abrir uma visão muito grande do processo. Quantas terapias são totalmente seguras, completamente sem nenhuma toxicidade, baixo custo e que tenham efeitos favoráveis sobre doenças autoimunes, câncer, artrite, doenças infecciosas, doenças inflamatórias, dor aguda e crônica,
fabuloso. Você pode conversar com o Dr. Cândido, que trabalha com dor, ele vai te falar. Doenças cardiovasculares, etc, 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 etc. Eu só conheço uma palavra que vem em mente: ozônio. Como eu mencionei ontem, o único problema que eu vejo com ozônio é que faz o médico ficar medíocre, porque ele não precisa pensar mais. Ele resolve tudo com ozônio. Então ele, ozônio, 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 não precisa pensar mais. É o único problema. O médico às vezes para de estudar, porque às vezes ele descobriu isso aí, e agora resolve qualquer problema, começa a aumentar o consultório dele. Gente que tinha parado, já aposentado na medicina, começa a trabalhar com ozônio. Começa a fazer fila, eu já vi fazer fila em São José dos Campos, na rua. Indivíduo com mais de 80 anos, tinha parado de clinicar, voltou a clinicar, fazia fila na rua para atender. Tanta gente que quer receber ozônio. Porque um conta para o outro conta para o outro, o outro conta para o outro. Você fala, mas você tem que decidir, você chama de ozonoterapia ou você chama de ozonioterapia? Eu chamo os dois e de propósito eu vou alternar os nomes, porque tem gente, quando você fala ozônio, ele te corrige, ele fala é ozono. Se você fala ozono, o outro te corrige, fala é ozônio. Os dois estão certos. Então eu faço questão de alternar entre ozonoterapia e ozonioterapia. Para muitos de vocês, talvez seja a primeira vez que você vê isso. Aqui está a declaração de Helsinki, da Organização Mundial de Saúde, reconfirmada em junho de 64, criada em junho de 64 e reconfirmada em Tóquio em 2004. Deixa eu lê-la para você. O médico deve ter a liberdade, no tratamento de um paciente, de usar uma nova providência diagnóstica ou terapêutica, se em seu julgamento isso oferecer esperança de salvar vida, restabelecer saúde ou aliviar sofrimento. Nós estamos resguardados pela Organização Mundial de Saúde. Você tem direito mundial de fazer isso. Esse direito é concedido ao médico. E isso tem que ser respeitado. Isso é decretado pela Organização Mundial de Saúde, a Declaração de Helsinki. Isso tem que ser respeitada. E você pode ver que juridicamente isso tem valor. Tem que ser respeitado. Então você, com a sua consciência, com permissão do paciente, que você vai ver como é que acontece, você pode usar ozônio sim. E se alguém vier criar caso com você, você vai poder se justificar e vai poder se defender numa boa. Agora, se você é medroso e fica se escondendo, dando uma de avestruz, você sabe o que avestruz faz, né? Enfia a cabeça na areia, deixa o rabo para cima e acha que está protegido. Se você dá uma de avestruz, você fala, não, isso aqui eu não faço. Porque eu posso ter problema. A vida você pode ter problema. Você atravessa a rua ali, você pode ter problema. Pode ser atropelado, pô. Viva a vida com coragem. Faça aquilo que você acha que tem que ser feito. Porque você sempre vai encontrar alguém que é de uma opinião contrária. E daí? Qual o problema? A Alemanha, a Bulgária, Canadá, Cuba, França, Hungria, Itália, Israel, Japão, México, Polônia, Rússia. Aqui, o ozônio está aprovado. Nos Estados Unidos, existem 14, vai ter 13, vai ter mais um, 14 estados onde o ozônio é permitido. Você vai entender toda a dinâmica por quê. Certo? Então está aqui, isso está tudo nesse slide, ninguém precisa copiar nada, tá bom? Por favor. Bom, deixa eu apresentar para vocês a Declaração de Madrid. A Declaração de Madrid sobre o ozônio aconteceu recentemente, em 2010. Reuniram-se 20 federações de ozônio mundial e criaram a Declaração de Madrid. O movimento dizendo o seguinte: o médico no mundo inteiro tem que ter permissão para usar ozônio. Por que nós não vamos usar? Se é eficaz, se é seguro, se tem um custo-benefício fabuloso, tanto para o médico quanto para o paciente. Por que não? Então eles se reuniram e criaram a Declaração de Madrid, que está crescendo. No último congresso ibero-americano, terceiro congresso ibero-americano que aconteceu no Rio de Janeiro, vieram os advogados da Declaração de Madrid, da Espanha, para explicar
as leis todas internacionais envolvidas, e etc, 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 etc. O ozônio, cor azulada, é só se olhar para o céu ali fora. Quer ver ozônio? É só se olhar para o céu. Tudo que está azul lá é ozônio. O que dá o azul do céu é ozônio. O ozônio, cor azulada, pelo peso molecular 48, é a forma alotrópica do oxigênio, o que significa que ambas as moléculas consistem de átomos de oxigênio, 2 no caso do oxigênio, 3 no caso do ozônio, mas com propriedades físicas e químicas diferentes. Eu sei que tem muito tempo que você estudou alotropia, então deixa eu trazer para a sua mente o conceito alotrópico. Por exemplo, grafite e diamante são formados somente de carbono. Você sabe da dureza de um grafite e você sabe da dureza de um diamante. O grafite, que é a ponta do seu lápis, você quebra com facilidade. O diamante é a estrutura mais resistente que tem na natureza. E os dois são feitos de carbono. Eu posso ir até mais longe. Eu posso mostrar para você o grafite, eu posso mostrar para você o diamante, e posso mostrar para você o furaleno. O furaleno foi criado, foi descoberto em 1985, recentemente. 1985 não é nada, foi ontem. O furaleno. O furaleno foi descoberto, está aqui a estrutura do furaleno, em homenagem a Richard Buckminster Fuller, que é um dos meus heróis. O trabalho transformacional que eu faço é baseado em Richard Buckminster Fuller. Para quem não sabe, Richard Buckminster Fuller, para muitos, foi o homem mais inteligente que viveu no século XX, mais inteligente que Einstein. Ele deixou 250 patentes. Ele era arquiteto, ele era poeta, ele era escritor, ele era cientista, ele era inventor. Ele inventou carro, ele inventou a geodésica. Quando você visitou o Epcot Center em Orlando, é dele, a invenção dele. Esse tipo de geometria é a única estrutura geométrica que quanto maior, mais estável. Eu adoro escrever a vida de Richard Buckminster Fuller. Da palavra Fuller, eles tiraram fullereno, do Richard Buckminster Fuller. Deixa eu contar para você rapidamente a história dele, porque vale a pena se escutar. Richard Buckminster Fuller era um boêmio. Ele saiu para assistir uma partida de futebol americana e ficou 4 dias sem voltar para casa. Quando ele voltou, não só a sua filha excepcional, Alessandra, havia morrido, como havia sido enterrada. Eles não encontraram ele, estava na boemia. Não encontraram ele nem para falar que a filha estava doente e nem para falar que a filha morreu. Quando ele chegou 4 dias depois em casa, a filha já estava enterrada. Ele morava em Detroit, Michigan. Ele foi para uma daquelas pontes lá e que resolveu cometer suicídio. E lá embaixo estava o lago e ele aqui em cima, ele ia pular para morrer. Quando ele estava pronto para pular, ele teve um insight. E se ao invés de eu pular, eu der um passo para trás e dedicar os próximos 50 anos da minha vida para mudar a humanidade para o melhor. Ele deu um passo para trás, chegou em casa, falou com a mulher dele assim: não converse comigo por 365 dias. Eu vou ficar 365 dias em silêncio absoluto. Ele ficou 365 dias sem falar uma palavra. E a partir daí ele começou a produzir. As ideias de Fuller são tão revolucionárias que muitas delas não podem ser implementadas todavia, porque quebraria a economia mundial, de tão forte que são. E muito do que eu faço é inspirado em Fuller. E aqui está uma estrutura, você deve estar vendo aqui que isso aqui é um hexágono, aqui está um hexágono, aqui já está um pentágono, aí, olha aí para você ver. Uma combinação de hexágonos e pentágonos, tudo feito de carbono. Só que quando você olha, a dureza do grafite é uma coisa, a dureza do diamante é outra, a dureza do fullereno é outra. Por que eu estou apresentando isso? Porque é exatamente o que vai acontecer na história do ozônio com oxigênio. Mas ozônio é oxigênio. Não, não é não. É muito diferente.
É igual a diferença do grafite para o diamante. É outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fermi era um italiano de Turim. Fermi trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou no mundo todo. Nos reatores que o doutor Marco Marcondes estava mencionando ontem, ele trabalhava no maior reator do mundo na época em Chicago. O elemento férmio, que tem peso atômico 100, foi colocado o nome em homenagem a Enrico Fermi, ganhador de Prêmio Nobel de Física. E olha o que ele anunciou. Ozônio é a maior descoberta da química moderna. Falado por Fermi, um dos físicos mais respeitados na história da física no mundo. Muito bem? Se você entrar no seu Google normal e digitar ozônio em inglês, você vai ter 24.700.000 citações. Se você entrar no Google acadêmico e digitar ozônio em inglês, você vai ter 585.000 citações. E você tem colegas médicos que nunca ouviram falar, que acham que isso é uma bobagem, não sei o quê. Poxa, isso aqui é um Google científico, pô. Um nome, uma estrutura que tem 585.000 citações na literatura. Pô, você vai me desculpar, deve ter algum valor, pô. Por que eu culparia tudo isso? 585.000 citações científicas. O ozônio usado em medicina é produzido a partir de um gerador, está aqui o gerador para vocês verem, nós vamos ver depois. Por ser instável, obtém-se uma mistura oxigênio-ozônio. Normalmente, 98% de oxigênio e 2% de ozônio, podendo chegar até a 5%, mas geralmente é 98,2%. O ozônio não é um radical. Quero que você saiba que o ozônio não é radical. Portanto, não é um radical livre. Isso é uma misconcepção. Pois não possui elétrons livres na última camada de valência. Ele não é um radical livre. Quero que você saiba disso. Isso é um conceito errado que existe, que eu posso fazer. Mas ele não é. E você vai ver que ele é dipolar, ele tem polaridade. Nós vamos estudar isso. Isso vai mudar tudo, o fato de ele ter polaridade. Eu sei que é difícil o trabalho. Por quê? Porque existe toda uma campanha farmacêutica por trás. Porque se você difunde o ozônio, você acaba com o mercado de antibióticos. Ninguém vai usar antibiótico mais. Você acaba com o mercado de anti-inflamatório, ninguém vai usar anti-inflamatório mais. Você que é cirurgião, vai acelerar o seu processo de cicatrização absurdamente, fazendo ozônio pré e pós-operatório. Então olha quantas coisas vão mudar na medicina, se você se propõe a usar. E o lobby contra isso é enorme. É mais ou menos o que está aí. Você está ali empurrando essa pedra morro acima. É mais ou menos assim. Quem trabalha com ozônio, quem defende ozônio, se sente. Mas isso não vai me calar. Eu estou aqui para mostrar para você, do começo ao fim, um dia inteiro, o que está por trás. E quando chegar no final do dia, você vai dizer assim, pô, por que eu não estou usando? Pô? Já era tempo. Uma coisa que é segura, uma coisa que é eficaz, uma coisa que tem um custo-benefício enorme. E por que eu, médico, não uso isso? Faz sentido eu não usar. O cara me pergunta, por que eu vou usar ozônio? Eu digo, por que você não vai usar? Porque você devia estar usando há muito tempo. Não tem jeito de você se explicar por que você não usa. No momento que você entender todo o mecanismo, você vai assim, mas por que eu não vou usar? Em 1933, Morris Fishbein era o presidente da Associação Americana de Medicina. E ele declarou eliminar todos os tratamentos médicos que sejam competitivos com droga, com medicamento. Tudo aquilo que não for medicamento deve ser proibido. Em 1933, os Estados Unidos usavam ozônio à torta direita, os resultados mais absurdos de bons. Mas aí veio a declaração da Associação Americana de Medicina. Vamos terminar com tudo que é coisa que compita. Está publicado, tá bom?
que compita com o medicamento. Aí sabe o que aconteceu? Os terapeutas começaram a usar ozônio. Os naturopatas, aqui no Brasil não tem escola de naturopatia, mas nos Estados Unidos tem faculdade. Eles são médicos naturopatas, são médicos naturopatas. A sociedade de naturopatas permite usar ozônio. Então o que acontece? A gente começa a perder. Tá, foi comentado ontem aqui, ninguém gosta, a acupuntura era proibido. Aí agora aceitamos. Agora não quer proibir os outros que não são médicos de fazer. Ninguém queria fazer acupuntura. Homeopatia era proibido. Aí aceitaram. Agora não quer deixar quem não ser médico fazer homeopatia. Engraçado. O ozônio está proibindo, os terapeutas vão fazendo, os fisioterapeutas vão fazendo. A medicina vai perdendo terreno, porque aquilo que realmente funciona vai ficando na mão dos outros. Que tristeza, pô. Que pena. Que pena. Você já ouviu falar na Revolução Coperniciana. O Nicolau Copérnico foi o primeiro que falou, né, que a Terra era redonda e não plana. Aí veio o Bray, aí veio Gilbert, aí veio Kepler, aí veio o Galileu Galilei. O Galileu Galilei, quando falou que o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra, você vê o Sol nascer no leste e morrer no oeste, e você pensa que o Sol é que gira, e o Galileu falou, não é o Sol que gira. A Terra gira em volta do Sol. Imediatamente o Papa se manifestou e mandou um cardeal ir visitar Galileu e começar um processo de inquisição, do qual ele foi condenado. E o cardeal chegou, o senhor está falando, está blasfemando aí, né, contra a Bíblia, né? O senhor está dizendo que o Sol é o centro do sistema solar. Você não sabe o que está na Bíblia? É a Terra. Aí ele, com o telescópio dele lá, ele falou para o seu cardeal assim, dá uma olhada aqui que eu vou lhe mostrar. Vou te provar que o Sol é o centro do sistema solar. O cardeal falou assim, não, eu não tenho permissão do Papa para olhar nada do seu telescópio. Falou, mas o senhor veio aqui me julgar? O senhor não vai olhar no telescópio? Falei, não vou olhar. Aí, o melhor amigo dele era o Kepler. Aí ele escreveu uma carta para o Kepler. Você acredita que o cardeal enviado aqui não teve coragem de olhar no telescópio? Eu lhe pergunto, Kepler, devemos rir ou devemos chorar? Eu lhe pergunto, colegas, o fato da gente não estar usando ozônio como deveria, nós devemos rir ou devemos chorar? Nós não devemos chorar, que é uma pena. Porque nós estamos deixando passar, exercer a nossa medicina. Então, houve também o que eu chamo de uma revolução ozonociana. A revolução ozonociana começou com Albert Wolff, que era um dermatologista alemão, que começou a tratar na Primeira Guerra Mundial feridas. Não existe nada melhor para tratar ferida do que ozônio. Ele começou a tratar feridas de guerra nos campos. Ele começou a tratar pessoas que iam perder a perna, que ia ser amputado, e graças ao ozônio não foram. Mas muito antes dele, você vai ver na história aqui, já se usava ozônio. E eu vou mostrar para você. Em 1880, Kellogg já usava ozônio nos Estados Unidos, clinicamente, tratando difteria, croup, que naquela época era mortal. Matava muita gente, morreu de croup no mundo. E o Kellogg, o mesmo Kellogg do cereal Kellogg, o mesmo médico, usava ozônio na Flórida. Aí vem o exército alemão com a Primeira Guerra, curando infecções, porque não tem nada melhor. Nenhuma bactéria até hoje foi identificada como resistente ao ozônio, nenhuma. Você pode pegar todas as bactérias resistentes a antibiótico. Elas são sensíveis ao ozônio, qualquer uma. Aí um cirurgião chamado Erwin Peyer, em 1945, um cirurgião vascular, começou a tratar problemas circulatórios. Aí Hans Wolff instalou o que se chama hoje de terapia, autohemoterapia, maior e menor. Começou com Hans Wolff. E a saúde pública, depois em seguida, introduziu um tratamento de água. Você vai ver que mesmo antes de 1900, a primeira cidade do mundo a ter tratamento de água com ozônio foi na Holanda. Hoje tem mais de 3.000 cidades no mundo com tratamento de água de ozônio.
Uma delas, só para você lembrar e nunca mais esquecer, Los Angeles. Toda a água de Los Angeles é ozonizada. Tá? E aí Alemanha, Rússia, Cuba. Por que Rússia? Por que Cuba? Porque são países de pouco poder econômico e é um jeito barato de servir a população. Todos os hospitais públicos de Cuba, são mais de 40, tudo é tratado à base de ozônio. Você chega lá com hepatite C, é ozônio. Você chega lá com AIDS, é ozônio. Você chega lá com tuberculose, é ozônio. Você chega lá com dermatite infecciosa, é ozônio. Você chega lá com câncer, é ozônio. Qualquer um, o tratamento porque é barato. Resolve o problema da saúde pública. E foi graças à conexão Rússia-Cuba que os cubanos aprenderam com os russos. E levaram isso a um dos grandes centros do mundo hoje. E muitos brasileiros saem daqui e vão treinar em Cuba. Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Muito bem? Os livros são os mais variados. A literatura está cheia de livros e de publicações. Em 1774, Lavoisier descobriu o oxigênio e foi considerado o pai da química moderna, por causa do descobrimento. Em 1811, Amadeu Avogadro, que foi falado várias vezes ontem, aqui pelo Marco Marcondes, ele não só criou a constante de Avogadro, o número de Avogadro, ou seja, o número de átomos que existe no mol de uma substância. E isso nós vamos explicar para frente, os impactos que terão. Oxigênio é uma coisa relativamente recente e antiga no mundo. A Terra tem em torno de 4 bilhões de anos. A Terra, o Big Bang ocorreu há 13,7 bilhões de anos, mas a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E por volta de 2 bilhões de anos atrás, surgiu na primeira vez na Terra o oxigênio. Até então, isso aqui era um ambiente anaeróbico. E com o advento do oxigênio, a mitocôndria, que era uma bactéria, que prestava serviço terceirizado para a célula, ela prestou tanto serviço para a célula, que um dia a célula disse para ela: por que você não muda aqui para dentro do citoplasma e fica parte da gente? Então a mitocôndria se mudou para dentro do citoplasma e se tornou uma organela celular. A mitocôndria era uma bactéria simbiótica que produzia oxigênio, que trabalhava com oxigênio, que era aeróbica. E aí começou o processo aeróbico. Você pega umas células do seu coração, pode chegar até 10 mil mitocôndrias, para você ter uma ideia, hoje. Bom, e aí mostra esse processo todo de evolução. Muito bem, o oxigênio é indispensável para a vida. Mais de 62% da crosta da Terra, em massa, é composta de oxigênio. Essencial. Você fica sem comer muito tempo, você fica sem beber água muito tempo. Nós estávamos falando de pessoas que não comem nem bebem água ontem, mas você não fica mais do que 3, 4 minutos sem respirar. Você morre. Então é essencial a vida. O oxigênio também é encontrado em 65% dos elementos do nosso corpo, incluindo tecidos, órgãos, sangue, pele. Ou seja, está em todo lugar. Enquanto nós podemos ficar sem alimento por alguns meses, sobreviver sem água por alguns dias, nós não podemos sobreviver sem oxigênio por mais que alguns minutos. Não deve ter uma importância, não? Se você não consegue viver sem oxigênio por alguns minutos, deve ser uma importância muito grande. Mas o oxigênio causa radicais livres. Querido, o oxigênio traz a vida. Pô. Você paga um juro, tudo tem um preço. Você quer ser famoso, você paga um preço. Você quer ser desconhecido, você paga um preço. Você quer ser rico, você paga um preço. A Receita Federal vai ficar de olho em você, os parentes vão querer dinheiro emprestado. Você quer ser pobre, você paga um preço. Você pode morrer como mendigo na rua. Tudo tem um preço. O preço aqui é muito barato. O oxigênio cobra 3% de juro. Você respira 100% de oxigênio, 97% vai lhe beneficiar e 3% vai para o cano de descarga. Você não tem seu carro não tem um cano de descarga? Você põe a gasolina, põe o óleo e o motor vai usar e vai sair um resíduo lá no cano de descarga. O resíduo do oxigênio, por causa disso você não vai pôr gasolina no seu carro? Não, eu não vou pôr gasolina no meu carro porque
eu tenho um resíduo no cano de descarga. Mas seu carro não anda, acabou, morreu. Seu organismo não anda, parou de funcionar. Tem muita gente que está com problema sério por deficiência de utilização de oxigênio. Esse é o termo que eu quero que você guarde. Utilização de oxigênio. E você vai ver que é aí que o ozônio vai funcionar. Presta atenção nisso. Você vai ver de uma forma diferente hoje. À medida que nós envelhecemos, nós vamos diminuindo a nossa capacidade de utilizar o oxigênio. O ozônio vai aumentar a capacidade de utilizar o oxigênio. Por isso que ele é anti-envelhecimento. Entre mil outras coisas que ele é. Uma das maiores autoridades do mundo, se não a maior autoridade em ozônio, é o Dr. Vecchio Botti, italiano. Esse livro aqui dele, A New Medical Drug, só para você ter ideia, ele tem 49 páginas de referência científica. Não é 49 referências científicas, não. É 49 páginas de referência científica. E o pessoal fica falando, falta ciência, falta ciência. Sobra ciência. Sobra ciência. Sobra ciência. Qual o livro que você já leu até hoje, que tem 49 páginas só de citação científica? Não sei o que você quer mais. O Dr. Frank Schellenberg é o presidente da Sociedade Americana de Ozonoterapia. Se você quiser um dia fazer um curso espetacular, você vai fazer um curso com ele. Ele dá cursos, a gente do mundo inteiro trabalhar com o Dr. Schellenberg. Ele é o presidente da Sociedade Americana de Ozonoterapia. E ele é autor desse livro, que você vai ficar surpreso. É um livro relativamente pequeno, de uma sabedoria absurda. Ele se dedicou a vida dele, ele é jovem ainda, dedicou a vida dele inteira ao estudo da ozonoterapia. Tem uma boa didática, acho que você vai ver um trechinho dele falando aí, e etc. Se você entrar no www.AAOT, American Academy of Ozonotherapy.s, aqui é o site da Sociedade de Ozônio Americana. E aí você vai ter uma fonte de muita coisa aqui para você estudar, discutir, preparar, ver. Aqui traz os treinamentos que são feitos nos Estados Unidos, etc, etc, etc. Então esse aqui, ó, www.aaot.s. Anota isso aí, porque você vai ter muito prazer em ler isso aqui. É muito rico isso aí. Isso aqui a Adriana é uma autora espanhola, ela é de Barcelona, também muito entendedora de ozônio, isso aí já em espanhol, para ver se você tem mais facilidade, guia para o uso médico de ozônio. Eu vi alguém andando com esse livro hoje aí, não sei quem, passou assim no meu olhar, me lembro. Aqui esse livro é espetacular, esse livro tem mais de 600 páginas, é só o uso de ozônio na reumatologia. É fantástico, show de bola. Aqui está o uso de ozônio na odontologia. Você não tem ideia da quantidade de dentistas que passaram a usar ozônio no mundo. Porque você vai no dentista, você não precisa de motor mais. Ele aplica ozônio, a dentina recupera, não precisa para tratar cárie, não precisa mais de motor. Tem dentista que trata só com ozônio. Então a criança que tem medo de motor, o adulto que não quer perder o dente, que não quer obturar, que não quer fazer nada, recompõe a dentina com ozônio. Então é muito grande a aplicação de ozônio na odontologia. Para tratamento de canal, nós conversamos ontem, você lembra que eu mencionei que, na realidade, o número é 3 quilômetros, dá 3 milhas, dá 5,1, 5,5 mil metros, 5.100 metros. De espaço dentro de um canal. Então quando você tem um dente, a raiz do dente, você tem 5.100 metros, se você pusesse tudo em seguida, de quanta ramificação tem lá. E você quando coloca o gás lá, é gás, ele entra em todo lugar. E ele trata o canal de uma forma que é impossível o endodontista tratar do mesmo jeito. Impossível.
O ozônio é muito usado na veterinária. Aliás, até às vezes ilegalmente, porque não tem antidoping para pegar ozônio. Você pega um cavalo pangaré, você injeta ozônio no ânus dele, em grande quantidade, e ele ganha a corrida. Tem muita gente ganhando dinheiro aí, na surdina, colocando ozônio em cavalo. Tá? Mas eu quero mostrar para você alguma coisa fascinante. Então prepare-se. Agusta aí. Acompanhe esse vídeo aqui comigo. Aqui está fazendo uma injeção no joelho, tá vendo? Ó, ó. Dr. César Felipe está fazendo isso. Você não conseguia fazer isso? Não, Por quê? porque eu tinha muita dor. Muita dor. E agora? Agora está melhor, muito melhor. E tá leve? Está mais leve. As pernas, dá uma caminhada, dá uma caminhada. Tá muito diferente? Bastante, 80%. 80%, tu achou que melhorou? Sim, Tu sente as pernas mais leves? mais leve. E Não? sem dor? E também sem dor, não tinha nenhuma dor, nada. Dr. César aí. Olha como é que é simples, ó. Ali, ó. Ó. Tem mistério nenhum. Zero. Acabaria com as cirurgias de coluna. Para vertebral cervical. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Subcutâneo. Olha só, não estava movimentando a mão, ó. Vai injetar subcutâneo, olha só. Só isso, ó. Só isso, ó. Agora vai esfregar, quer ver, ó? Olha lá. Ó. Maravilha! Fabuloso! Eu faltava agilidade para fechar, tá? Eu não tinha condições da esquerda de fechar. A direita não, mas a esquerda era com muita dificuldade e muitas dores. Quantas aplicações você fez? Eu fiz 3 aplicações. Qual remédio você conhece que faz isso? 3 aplicações. Me fala um. Aqui, ó. Esse cachorro não anda, ó. Não anda, ó. Olha lá o pé dele, ó. A pata dele traseira, ó. Olha lá, ele arrasta as patas, ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo direitinho? Olha só, olha lá. Ele não anda. 4ª aplicação. Ó. Começou a andar. Olha aí, ó. Ó. 7ª aplicação. Não tem mais nada. Sarou. Me mostra um caso seu, assim. Resolve desse jeito. Quero ver. Olha lá, não tem mais nada. Só uma cachorrinha, ó. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Ela não põe nenhuma das 2 patas no chão, ó. Ela arrasta as 2 patas. Estão vendo? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Ó. Olha lá. Estão vendo? Quinta aplicação. Para vertebral. Olha aí. Ó. Olha lá, os pés no chão. 7ª aplicação. Eles vão colocar para andar numa cama de pedra. Quer ver? Aqui, ó. Tá numa cama de pedra. Que é pedra, ó. Pedrinho, pedregulho. Olha aí, ó. Tá andando aí. Olha aí. Olha aí. Tá de pé.
Esse filme foi cedido para mim pela filha do César, que foi um dos pioneiros de ozônio no Brasil. Se você conhece alguma coisa que faça igual a isso ou melhor, eu quero conhecer, que eu não conheço. E olha que eu estudo, hein? Nunca vi nada igual. Nada, passa perto. Eu vou abrir para perguntas depois, tá bom? Você já ouviu falar das terapias biooxidativas? Você tem o oxigênio hiperbárico, que é espetacular, não é tão bom quanto o ozônio. É claro, na doença dos mergulhadores eu prefiro oxigênio hiperbárico. Mas você não trabalha com mergulhador que está saindo de um mergulho com problema da doença do mergulhador no seu consultório. Então esquece. É muito boa a medicina hiperbárica, excelente. Mas não chega igual ao ozônio. O ozônio, a fotoluminescência, o peróxido também é bom. Mas não chega a se comparar com o ozônio. Você vai me desculpar. Nada a ver. Você está falando de uma bicicleta comparando com Mercedes-Benz. É outro nível. Quando não tinha ozônio, a gente trabalhava com peróxido. Hoje, acho que você tem que passar para cá. Não há razão de você trabalhar com peróxido. Suprem o oxigênio necessário para a defesa do organismo e promovem um retardo no processo de envelhecimento. Eu prometo que eu vou convencer você disso. Eu já comecei a lhe convencer do efeito. Você viu ali a mulher que não andava direito, que quer dançar. Você viu a outra que não mexia a mão, não tem problema. Você viu os cachorrinhos que não andavam. Uns 5, 7 tratamentos, estão ali, ó. Tem livros e mais livros. Quando é que o ozônio surgiu no mundo? Em 1785, Martin van Marum foi o primeiro a identificar o que mais tarde se caracterizou por ser ozônio. 1785. Em 1840, na Basileia, esse químico chamou de ozônio, que em grego quer dizer gera cheiro. Tem um cheiro característico do ozônio. Então, o Christian Friedrich Schonbein foi quem, em 1840, na Basileia, na Suíça, identificou o ozônio, chamou por nome, etc, etc, etc. O ozônio, uma forma alotrópica de oxigênio, você lembra do grafite, lembra do fulereno, é um gás incolor à temperatura ambiente, com característica odor ocre e pungente que lhe deu este nome. Ocre e pungente que deu este nome. Ozônio, aquele que cheira. Muito bem. O primeiro gerador de ozônio no mundo foi criado pela Siemens. Naquela época era uma empresa de fundo de quintal. Começou assim, ó. Hoje é a Siemens que você conhece. Mas começou uma coisa simples. Em 1857, ele criou o primeiro gerador de ozônio no mundo. Isso aqui é uma evolução daquilo, nada mais do que isso. Então ele criou o primeiro gerador de ozônio do mundo. 1857. O Dr. Kellogg, do cereal, o famoso Kellogg Cereal, que tem nos Estados Unidos, que você toma no café da manhã, era um pediatra. Ele trabalhava em Michigan. Eu enganei, eu falei Flórida, mas ele era de Battle Creek, Michigan. Em 1880, ele tratou o primeiro caso de difteria, de Krupp, que naquela época era mortal. Ele tratou e a criança se salvou. Então foi o primeiro caso nos Estados Unidos, publicado, de alguém que usava ozônio para tratar uma doença infecciosa aguda, que aliás é fantástico. Você vai ver aqui. Em 1893 foi instalado o primeiro tratamento de água na Holanda. Tem mais de 3.000 cidades no mundo que têm a água tratada com ozônio. Cada vez mais as suas piscinas serão tratadas com ozônio. Você já deve ter escutado eu falar isso, vai escutar de novo. Não entre em piscina tratada com cloro, querido. É preferível você não nadar. Mas nadar faz muito bem para a saúde. Não numa piscina de cloro. Porque o cloro é um halógeno, ele compete com o iodo. Se você nadar numa piscina de cloro 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, durante 10 anos, você vai acabar desenvolvendo hipotiroidismo. Porque eu já vi casos de desenvolver hipotiroidismo em consequência do excesso de cloro de piscina. Não faça sauna úmida no Brasil.
Porque se você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, a água da sauna é tratada com ozônio. Aqui no Brasil é tratada com cloro. Quando esquenta, faz o vapor, forma um gás venenoso, que te prejudica. O benefício da sauna é anulado pelo efeito tóxico do ozônio. Tesla, para quem não conheceu Nikola Tesla foi funcionário do Thomas Edison. Só que ele era 10 vezes mais brilhante que Edison. Ele era o cabeça da história. Tanto é que quando o Edison resolveu fazer a corrente contínua para acender Nova York, ele disse, não vai funcionar. Tem que ser corrente alternada. Foi ele que provou que tinha que ser corrente alternada. Ele inventou muitas coisas, muitas. Um super gênio. Mas quem levava a fama era o Thomas Edison. Mas o cérebro que estava por trás era esse indivíduo aqui. Ele criou em 1900, nos Estados Unidos, a Tesla Ozone Corporation. Tem aparelho feito por ele em 1900 que continua funcionando até hoje, sem manutenção. Eu já vi colegas nos Estados Unidos usando o aparelho de Tesla do avô que usava, que era médico, e o aparelho continua funcionando do mesmo jeito. Um sistema de plasma frio. Até hoje funcionando. Para você ter uma ideia. O que é ozônio e como se forma? Ozônio é uma molécula composta por 3 átomos de oxigênio, que se forma quando as moléculas de oxigênio se rompem devido à radiação ultravioleta ou uma descarga elétrica e os átomos separados combinam-se com outras moléculas de oxigênio. Então você pega uma molécula de oxigênio que tem 2 átomos, você rompe isso com ultravioleta, ou você rompe com a descarga elétrica, esses átomos agora se juntam com outra molécula, faz um O3. E ele dura muito pouco tempo. Olha lá, é uma molécula instável. Fica pouco tempo, e aí ele torna-se, nasce o oxigênio ativo de novo. Mas esse pouco tempo que ele fica na forma de ozônio, faz toda a diferença do mundo. E você vai entender onde que a bioquímica entra, onde que ele atua e por quê. Aí você vai entender muita coisa. Como é que isso acontece no corpo? Por que que não tem nada que substitua ele? E por que que dar oxigênio não é a mesma coisa? E por que que dar peróxido não é a mesma coisa?